Galera, mais uma vez, boa noite. Hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo do segundo bimestre, né? Encerramos o primeiro bimestre. Esse conteúdo do segundo bimestre, ele praticamente é sistemas de unidades. Sistemas internacional, sistema inglês e, o que é bem importante, é como converter de um sistema para o outro. Mega importante, né? E nós vamos trabalhar isso nesse bimestre, nessa segunda parte da matéria. Tá? Hoje nós vamos iniciar falando sobre o Sistema Internacional de Unidades, tá? Em uma introdução, grandezas de base, eu vou entrar com várias tabelas, né? As grandezas de base, unidades de base do SI, o exemplo de grandezas derivadas, unidades derivadas com nomes especiais, prefixos e algumas unidades não SI. E aí depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do do quilograma, ampere, Kelvin, mol, segundo, metro e candela, que são os principais, que são as unidades do SI, e qual é a origem de cada uma delas, né? Então tem os materiais que eu posso mandar para vocês depois como sugestão de leitura, tá bom? Só para quem entrou agora, eu li alguns nomes de pessoas que mandaram atividade, tá? Então, assim, depois você pergunta para a galera aí se seu nome estava no meio, e se você não mandou atividade, manda, né? Porque você pode acabar sendo prejudicado caso não envie. Continuando aqui na aula, bom, o que é o sistema, qual é o papel, né? O Sistema Internacional de Unidades, ele veio para padronizar. A ideia era que todo mundo, a ideia é ainda que todo mundo use o SI para ter uma padronização mundial. Até porque hoje a gente não tem tanto acesso, mas cada civilização ela fazia as medidas da forma que ela bem entendia. O sistema inglês, que é o sistema assim muito conhecido também, o sistema de pé, polegada, jarda, libra, ele é um sistema baseado assim bem primitivo, né? Porque você tinha, como que eu vou medir uma distância? Então se pensava em pés, em polegadas, em jardas. Então assim surgiram as unidades. Só que se entendeu que precisava padronizar de alguma forma. E aí veio o metro, quilograma para fazer essa padronização. Então, o uso das mesmas unidades de medida entre diferentes países permite compreender de forma clara os valores expressos nos processos de medição. Imagina só, galera, se você tem, por exemplo, em cada país, uma medida diferente. Olha assim, já tem que ter uma disciplina inteira, ou até mais na engenharia mecânica, só para entender as unidades. Já basta a diferença que nós temos, que nos dá um trabalho absurdo. Não tratando de unidade, né? Mas, por exemplo, você está aqui no Brasil de Buenas, aí você vai fazer um serviço, vai trabalhar no Uruguai. Aí chega lá, você vê que a energia lá não é 440 volts, igual aqui é 400. Vai ver que a corrente lá, a frequência dos motores não é 60 Hz, igual aqui é 50. O padrão de tomada é super diferente. Então, assim, nós já sofremos com a falta de padronização geral isso. Geral, você vai de um país para outro, ou até mesmo aqui no Brasil, cara. Você vai de um estado para outro, tem estado que só tem 220. Aí se você levar um ferro de passar, um secador elétrico, você vai queimar. Porque aqui nós temos predominantemente o 127. Então, assim, a falta de padronização, ela assim, prejudica muito a equiparação de produtos, né? A intercambiabilidade, que é assim, é muito interessante. Imagina, cara, se você hoje em dia a gente sofre um pouquinho nos carros, que as rodas elas não são totalmente padronizadas, né? Você tem roda aí com 5 furos, roda com 4 furos, a distância assim é um pouco maior em algumas, mas ainda assim tem uma boa padronização. Então, você consegue, por exemplo, você quer trocar o jogo de roda do seu carro, você consegue achar com facilidade. Mas imagina se cada carro, cada modelo de carro uma diferença, tivesse uma diferença para a furação da roda. Que trabalheira que ia dar? Você não ia conseguir achar as rodas com facilidade. Então, assim, tanto é que se busca por padronização
isso é uma coisa que, assim, até governamental, né, parte da instituição, parte do governo, essa padronização, porque isso beneficia a intercambiabilidade. Uma coisa, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, mas já tentaram fazer com que o iPhone, né, com que a Apple, ela tivesse o padrão de carregador tipo USB-C, que é o mesmo padrão dos celulares geralmente fabricados por outras marcas, né, os Androids. Já a Apple tem um carregador diferente. Só que a Apple, ela conseguiu, isso quase que foi uma imposição a ela. Ela conseguiu se livrar dessa imposição porque ela alegou que se ela fizesse essa substituição do novo iPhone dela, ela teria que descartar bilhões, bilhões de dispositivos, né? Ia gerar muito lixo eletrônico. Então ela conseguiu sair dessa situação e não padronizar com as outras marcas. Então, assim, a padronização ela é muito boa. Ela é muito boa porque ela reduz custo, ela facilita a troca das coisas. Então, a padronização é algo interessante. E isso também vai valer para o Sistema Internacional de Unidades. A padronização do sistema gera também, de certo modo, uma padronização nas especificações técnicas, nas dimensões do produto. Vocês não estudaram ainda aqui na faculdade a disciplina de metrologia, mas vocês talvez estudaram no curso técnico. Entrar muito bem que 1 polegada é exatamente 25,4 milímetros. Só que quando a gente vai falar de 5,16, então acaba não tendo uma medida em milímetro exata para isso, né? Vai ter com várias casas após a vírgula. Isso é ruim, porque vai atrapalhar a padronização. Então, por isso que é interessante padronizar primeiro o sistema de medidas, padronizar primeiro esse sistema internacional de unidades, para depois pensar em padronizar os componentes, né? E aí, quais são as grandezas de base, as unidades de base? Bom, as grandezas de base: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, termodinâmica, né? Quantidade de substância e intensidade luminosa. Essas são as 7 grandezas de base. Quais são os símbolos? O símbolo para comprimento, ele é um símbolo que varia muito, né? Ele varia dependendo da aplicação. Geralmente ele é L, H, R ou X. L é de comprimento, né? Porque comprimento em inglês, se não me engano, é length, uma coisa do tipo. A altura, né? Que também em inglês começa com H. O raio e um X qualquer. Então, essa é a comprimento, grandeza de base. A unidade de base é o metro. E o símbolo é o M. Temos a massa, símbolo M. Unidade de base é o quilograma. E o símbolo kg. Temos também o tempo ou duração, símbolo é T. Unidade de base segundo. E o símbolo S. Tem a corrente elétrica, que pode ser representada por um I maiúsculo ou um I minúsculo. Ela é dada em ampere, e o símbolo é A. Temos a temperatura termodinâmica, T, né? A unidade de base, pasmem, não é graus Celsius. A unidade de base da temperatura no Sistema Internacional é o Kelvin, não é o grau Celsius, tá? Embora a gente use graus Celsius, na maioria das coisas, a unidade do SI é o Kelvin. E a unidade do sistema inglês também não é o Fahrenheit, é o Rankine. Por que essas unidades são as unidades de base dos seus sistemas? Kelvin e Rankine, porque são temperaturas absolutas. O zero absoluto é o 0 Kelvin e é o 0 Rankine. Não, isso não acontece com Celsius nem com Fahrenheit. Celsius e Fahrenheit são, como posso dizer, Celsius e Fahrenheit são unidades baseadas em Kelvin e Rankine, respectivamente, que tem uma leitura mais facilitada pelo ser humano, né?
Então, por isso que se tem essas adaptações. Mas o certo é Rankine e Kelvin com NSI. Quantidade de substância é similar em N, é o mol, e o símbolo também é mol, né? E a unidade de dado luminosa, que é marcado por um I com Vzinho ali pequeno, que é o candela, e o símbolo é o CD, beleza? E aí, galera, uma coisa que é interessante, que a partir de agora, a ideia é que você, como um profissional técnico, como um engenheiro, você é o grande responsável em corrigir várias coisas, vários erros que acontecem na área industrial. Um desses erros, só conferir se alguém mais entrou aqui, um desses erros é nós trocarmos unidade por grandeza. Eu tenho certeza que algum de vocês já ouviu falar no termo amperagem. O termo amperagem, tecnicamente, é um termo errado. Por quê? Não se pega unidade de base e transforma em grandeza. Grandeza é corrente. Se não perguntar qual é a amperagem, não é qual é a amperagem. Qual é a corrente? A corrente é, sei lá, 10 miliamperes. Corrente elétrica é 10 miliamperes. Na eletricidade acontece muito isso. Qual é a voltagem? Não existe voltagem. Existe diferencial, diferença de potencial ou tensão, mas não é voltagem, tá? Metragem, pelo amor de Deus, não fala metragem. Metragem é comprimento. Comprimento é tantos metros. E isso aí acabou que se fala tanto, que virou normal na área industrial, normal até em umas situações acadêmicas. Mas não é. Nós não temos que aceitar isso como normal. Como pessoas técnicas, temos que deixar claro quais são os verdadeiros, qual é a verdadeira grandeza. Grandeza é grandeza e unidade é unidade. Não transforma unidade em grandeza. Já vi gente falar metragem quadrada. Não é metragem quadrada, é área. Metragem cúbica, não é metragem cúbica, é volume. Ou como o volume é dado em litros, já ouvi gente falar qual é a litragem. Não é litragem, é volume. Volume que é dado em litros. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso acontece muito. Eu falo que eu vivi 5 anos, um pouco mais de 5 anos na área industrial, e eu presenciei muito essas coisas. Eu já vi um inspetor de pintura, numa visita técnica que nós fomos, um representante de outra empresa se referiu à espessura de tinta como micragem, porque a espessura é dada em micrômetros, né? Aí o cara se referia como a micragem. Cara, não é micragem, é espessura. Então assim, a gente tem que ter cuidado com essas coisas que acontecem muito e nós somos responsáveis por, sempre que possível, corrigir essas situações, né? Mostrar que as coisas têm que acontecer de uma forma técnica também, beleza? Então, assim, essas são as unidades básicas. Partindo das unidades básicas, nós temos agora as unidades derivadas, né? Quais são as unidades derivadas? Área, símbolo geralmente é um A, e a unidade derivada dela é um metro quadrado. Volume, V, metro cúbico. Temos a velocidade, que é o V minúsculo, metro por segundo. A aceleração, que é um A minúsculo, metro por segundo ao quadrado. Você tem um número de ondas, né? Que pode ser tanto um sigma ali, né? Um sigma ou um Vzinho com tio, que é o inverso do metro, que é metro menos 1. Você tem a massa específica. A massa específica, ela é um Rho, tá? A letra grega Rho. Ela é o quilograma por metro cúbico. Você tem essa massa específica também é chamada de densidade, né? Aí você tem a densidade superficial, que é um Rho com Azinho, que é quilograma por metro quadrado. Você tem um volume específico, que é o inverso da massa específica, que é metro cúbico por quilograma. Você tem a densidade de corrente, que é ampere por metro quadrado, e o campo magnético, que vai ser ampere por metro, e a densidade é um J, e o campo é H. Concentração em C, que é mol por metro cúbico.
Você tem a concentração de massa, que é o ρ ou Y, né? Que é o quilograma por metro cúbico, tá? Igual ali o massa específica. Você tem a luminância, que é o LV, candela por metro quadrado. Índice de refração, que é o N, que não tem unidade, é 1. E também a permeabilidade relativa, que é 1. Tá? São unidades assim que quando fala 1 é porque geralmente é uma relação entre duas outras unidades iguais, né, de iguais unidades. Tem também as derivadas do SI, mas que tem o seu nome especial, beleza? Um ângulo plano ou um ângulo sólido é dado em radiano ou esterradiano. Lembrando que o radiano ele é adimensional, tá vendo? Ele é metro por metro, então ele é adimensional. Você tem a frequência muito usada, que é Hertz, Hz. Ela é 1 sobre segundo, o segundo é menos 1. Você tem a famosa força, o Newton, que é metro vezes quilograma por segundo ao quadrado. Você tem a tensão ou a pressão, que dada em Pascal, que é Newton por metro quadrado, ou metro é menos 1 vezes quilograma vezes segundo é menos 2. Você tem o Joule, que é Newton metros, que é metro quadrado vezes quilograma por segundo quadrado. Você tem o Watt, que é Joule por segundo, potência ou fluxo de energia. Você tem a carga elétrica em Coulomb, que é segundo vezes ampere. A diferença de potencial elétrico, que é volt, tá? Ou seja, não é voltagem, é volt. Você tem a capacitância, Farad, resistência em ohm, condutância elétrica em Siemens, fluxo de indução magnética em Weber, indução magnética em Tesla, indutância em Henry, temperatura Celsius, graus Celsius, e aí você vê que a unidade é igual, né? A única diferença é que tem uma diferença. Um Celsius, a variação de um Celsius é igual a variação de um Kelvin. Só muda a base mesmo. Você tem ali o fluxo luminoso, iluminância. Então, você tem várias unidades, que elas são unidades derivadas do SI, e além de ser derivadas, elas são unidades que contêm um nome especial, né? Elas vão ter um nome especial. Geralmente esse nome é de acordo com o camarada que descobriu, né? Newton, Tesla, Weber, Siemens, Farad, Volt, por aí vai. Coulomb, geralmente são essas unidades levam o nome de quem iniciou os estudos sobre elas, tá? São as unidades especiais do SI, no SI. E você tem os prefixos, né? Quais são os prefixos? Aqueles. Esse aqui, no caso, de um lado, é os prefixos positivos e do outro negativos. A gente já aprende do ensino fundamental e médio de quilo a mili, pelo menos, né? Deca, hecto, quilo, deci, centi, mili. E aí depois a gente aprende de 3 em 3, né? Esse aqui geralmente a gente usa muito na linha de computação, né? Terabyte, gigabyte, megabyte, por aí vai. Mas quais são? Você tem deca, hecto, quilo, 1, 2, 3. Aí você começa de 3 em 3. Mega, giga, tera, peta, hexa, zeta e iota. E os menores, negativos, você tem deci, centi, mili. Aí começa micro, nano, pico, fento, ato, zepto e iota. Professor, tem que decorar tudo isso? Não. Não tem que decorar tudo isso. Mas eu recomendo que pelo menos você saiba de 10 até o 10 a nona de cada um deles. Pelo menos. Mega, giga e tera, mega, giga é fácil, né? Quilo, mega, giga a gente conhece bem por causa do computador. Agora, aqui mili, micro e nano é interessante a gente saber também, porque aparece muito, né? Essas unidades. Lá em ciência dos materiais, por exemplo, a gente fala muito em nano, quando a gente fala de raio atômico, essas coisas. Então vale a pena saber. Micro é muito usado, giga e mega, gigapascal, megapascal também é muito usado em resistências materiais, então vale a pena aprender. E tem algumas unidades que elas não são SI, mas são variadas do SI, né? E muitas vezes são mais usadas
que as próprias unidades SI. Você tem o tempo, né? Que ele pode ser em minuto, hora ou dia. Geralmente minuto e hora é muito utilizado. O volume, que pode ser em litro, ou L maiúsculo ou L minúsculo, e 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Beleza? 1 litro é 1 decímetro cúbico. Esse fator você tem que entender. 1 litro, 1 decímetro cúbico. 1 ml é 1 centímetro cúbico. E 1.000 litros é 1 metro cúbico. Tá? Isso é interessante saber. Eu vou até... Deixa eu fazer uma coisa aqui, para ficar assim, para a gente entender melhor. Apesar que a gente vai estudar muito isso ainda, né? Vou até conectar minha caneta, minha mesa digitalizadora, para a gente poder fazer algumas anotações que forem pertinentes, tá? Só um instantinho. Deixa eu ver quem está querendo entrar na aula. Então, só para ficar registrado, você tem a situação aqui, ó. Quando a gente fala de litro, né? Quando a gente fala de litro, 1 litro é 1 decímetro cúbico. E é interessante a gente entender também que, além disso, nós temos que 1 ml, que é muito utilizado por gente, né? 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. E além disso, você tem que 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. Beleza? Então, o que significa isso? Que se você fizer uma caixinha, né? Você vai, faz uma caixinha, e aí nessa caixinha você coloca as medidas dela: 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Essa caixinha vai caber dentro dela exatamente 1 litro de água. Isso que significa essa conversão, tá? E só uma coisa que é interessante também, vocês devem ouvir falar muito no termo cilindrada, né? Você deve ouvir falar muito no termo cilindrada. O que é cilindrada? Cilindrada é a mesma coisa que centímetro cúbico. Então, eu vou anotar aqui, isso é interessante, né? Quando a gente fala assim, o motor é 1.0. O motor 1.0, o motor 1.0, ele é igual a 1 litro. O motor 1.0 significa que o volume dos pistões internos do motor, entre ponto inferior e ponto superior, vai dar 1 litro. Eu tenho uma moto que ela é 150 cilindradas. Cilindradas. O que isso significa? Significa que ela tem um pistão, geralmente, as motos 150 cilindradas é um pistão só, que vai ter 150 centímetros cúbicos, ou 150 ml. Então, seria interessante a gente entender essa medida de volume, porque isso nos fala bastante sobre essa questão dos motores, né? Inclusive, você pode até... a gente já fiz esse experimento lá, foi até aí na faculdade mesmo, tinha um motor na época que eu estudava, tinha um motor lá dentro na oficina, né? Aí nós medimos com parquímetro, calculamos seu diâmetro e tal, medimos o ponto inferior, o ponto superior e calculamos a potência do motor. Na época deu 5.0, o motor era um motor de caminhãozão, né? Um motor 5 de caminhão, sei lá, de caminhonete, era um motor 5.0 na ocasião. Tá? Então, assim, você consegue saber que as cilindradas é nada mais ou menos que volume de combustão que o motor ele vai ter. Continuando,
Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão do cada uma das unidades, né? Você tem aqui agora quilograma, grandeza de base é a massa e o símbolo é o quilograma. O quilograma, em algumas literaturas escreve com Q ou outras com K, ela é a massa, tá? Esse quilograma, ele é a massa do protótipo internacional do quilograma. Ou seja, existe um protótipo, né, que está lá na BIPM na França, e esse protótipo ele está lá bonitinho, e ele é padrão para o quilograma. Até ver se eu acho, apesar que já foi mudado um pouquinho dessa questão. Mas antes o protótipo do quilograma estava lá, bem guardado na França, e esse protótipo ele pesa 1 quilograma, então, porque toda medida é uma referência, né? Eu tenho que botar uma referência. Então, assim, para essa referência tem que se basear em alguma coisa. Então, se baseia em 1 quilograma nessa questão, né? Tinha esse protótipo. Só que aí, 2019 agora, 2019, teve um novo SI. Ninguém ficou sabendo porque isso influenciou pouco na vida das pessoas. Mas agora, 2019, eu vou até mandar para vocês um documento que fala quais foram as mudanças. Mudou-se o SI. Mudou-se o SI em qual sentido? Que antes a referência era um, passou a ser outra, tá? A referência para SI antigamente, para quilograma, era essa massazinha desse protótipo que estava lá guardadinho na França, lá no Boreal lá da França. Qual é agora a nova base para se ter o quilograma? É o valor numérico da constante de Planck, H, exatamente igual a 6.626.0.715 vezes 10 a menos 34, quando expresso no SI, que é igual a joule segundo. Então, assim, fizeram uma outra referência para o quilograma em 2019. De igual modo, nós temos a ampere. Continuará a ser unidade de intensidade corrente, mas o valor estabelecido será fixando o valor numérico de carga alimentar, igual a 1,602176634 vezes 10 a menos 19, quando se expressa em coulombs, igual a ampere vezes segundo, onde o segundo é definido em função de delta VCS. Então, assim, se procurou, nessa última mudança que teve no SI, em achar referências mais sólidas, né? Referências mais sólidas e que pudesse ser comparada por qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Kelvin, tá? O Kelvin, ele também foi... Opa, aqui deu uma coisa errada, deixa eu só consertar. Acabou que eu não consertei o Kelvin, depois eu volto no Kelvin. Deixa eu só fazer isso logo. Calma aí, eu tinha esse... Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu tinha achado. Vou falar até para mostrar por aqui logo, então, tá? Esse material aqui, ele é fácil de achar na internet. Só digitar novo SI, aparece logo no site metodologia.org. Esse material, ele fala sobre esse novo SI, dessas mudanças que tiveram. Material interessante de ler, eu vou mostrar no Facas Virtual para vocês. Foi daqui que eu tirei os slides que eu preparei. Desse de um outro material disponibilizado pelo Inmetro. Vou mandar os dois para vocês lá, tá? Só para a gente poder falar sobre o Kelvin aqui, que lado ficou errado. O Kelvin é a fração 1 sobre 273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. Então, esse é o Kelvin, é 1 Kelvin, tá? Em 67, 68, adotou o nome Kelvin ao invés de grau Kelvin. Então, hoje só fala Kelvin, não precisa falar grau Kelvin, é errado falar grau Kelvin. E aí, o valor estabelecido dele
é igual a 1,380 vezes 649 vezes 10 a menos 23 vezes a constante de Boltzmann, né? Uma constante que a gente usa muito na engenharia. E aí você chega na medida de 1 Kelvin, tá? A definição anterior, agora vamos para o mol. O mol é a quantidade de substância de um sistema que contém todas as entidades elementares quando átomos existem em 0,012 kg de carbono 12. Nessa definição, entende-se que se faz referência aos átomos não ligados de carbono 12, em repouso do estado fundamental. Após o número SI, seu valor será estabelecido fixando o número da constante de Avogadro, exatamente igual a 6,02214076 vezes 23, quando expresso no SI em mol menos 1. Então, assim, mudou, se criou uma nova unidade. Para que serve o mol? Para que serve o mol? E o que é esse número de Avogadro? O que acontece? O mol é para a gente conseguir trabalhar melhor com as questões químicas. Por quê? Porque a quantidade de moléculas seria um número assim, muito absurdo, né? Então, a gente entende que 1 mol de moléculas é igual a 6,022 14,076,023 moléculas. E aí você consegue, em vez de trabalhar com bilhões não, muito mais do que milhões de moléculas, trabalha com alguns mols, que é mais fácil você mensurar e entender isso. Então, mol nada mais, nada menos do que uma potência da molécula, né? De forma a calcular com mais facilidade. Tá? Então você tem que ter cuidado, né? Para diferenciar bem peso molar, por exemplo, de peso molecular. São coisas diferentes na química. Aí tem o segundo. O segundo é a duração de esse número gigantesco aí, períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio 133. A definição de segundo foi reescrita ao fixar o valor numérico da transição hiperfina do estado fundamental não perturbado do átomo de Césio 133, quando se expressa unidades em Hz igual a Hertz, menos 1, né? Então, assim, na verdade, o que é isso? Isso aí tudo para a gente buscar uma padronização do que é ter uma referência do que é um segundo, né? Do que é o segundo. Então, assim, a gente consegue entender melhor que existe uma referência, não é assim do acaso, né? Na verdade, você percebe até que você tinha se criado isso antes e depois convencionalmente você procura uma referência para referenciar aquilo. Foi o que se foi feito. Mas a ideia é que o SI serve para padronizar, tá? E o metro é uma unidade de comprimento, trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 por 299,792,458 segundos. Até porque a velocidade da luz ela é baseada nisso, né? É a unidade de comprimento do SI, que se define ao fixar o valor numérico da luz no vácuo, quando se expressa em unidades de metro segundo menos 1, onde o segundo é definido em função da frequência de Césio. Então, assim, por fim, a candela é a unidade de intensidade luminosa e uma dada direção no SI. Se define ao fixar o valor da eficácia luminosa da radiação monocromática de frequência em 683, quando se expressa a unidade em lumens, watts a menos 1, igual a candela SR, quilograma menos 1, metro menos 2, segundo ao cubo, onde quilograma, metro e segundo são definidos em função de H, C e delta dCs. Então, assim, nada mais é do que isso aqui são unidades do SI, tá? E esse aqui é só mesmo para a gente saber da onde que veio cada uma dessas unidades. Da onde que veio cada uma dessas unidades
básicas. Então, a aula de hoje basicamente vai ser isso. E o que a gente vai trabalhar também, eu vou até começar agora com vocês, é como a gente faz a conversão de unidades, tá? Então, eu vou até iniciar agora. Quais são os procedimentos para a gente fazer conversão de unidades? Beleza? Conversão de unidades. Eita. Conversão de unidades. Beleza? Então tá. Bom, como que eu faço uma conversão de unidades? E agora eu quero que vocês me ajudem aí da maneira que vocês fazem, tá? Eu quero converter 5 metros. Eu quero converter 5 metros para quilômetros. Alguém pode dar uma sugestão de como que a gente faz isso? Estou aguardando. A sugestão de como a gente converte de metros para quilômetros. Regra de 3? Regra de 3, né? Então, o que a gente faria? A gente faria o seguinte, né? A gente sabe que 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1 quilômetro é quantos metros? 10 a terceira ou 1000, né? Positivo. Não é? Então, aí eu vou botar o quê? Eu quero botar o x aqui embaixo. E aqui eu vou botar igual a 5 metros. Vou multiplicar cruzado. Vai ficar aqui x vezes 1000 metros é igual a 1 quilômetro vezes 5 metros. Então, x é igual a 1 quilômetro vezes 5 metros dividido por 1000 metros. Isso é igual a 0,005. Corta metro com metro, né? Vai sobrar quilômetros. É uma forma de conversão, beleza? É uma forma de conversão, tá? 5 metros para quilômetro. Muito bem. Regra de 3 funciona? Funciona muito bem, beleza? Só que eu quero, sim, ensinar vocês como fazer essa conversão usando uma regra de 3, mas de uma maneira assim, sem fazer várias contas, de uma conta única. Como que é isso aí? Isso aí eu aprendi com a minha professora de introdução à engenharia mecânica, esse jeito de fazer a conversão, né? E assim, eu acho ele muito válido. Você tem aqui 5 metros, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso por uma fração, tá? Uma fração. Aí é o seguinte, eu sei que 1 quilômetro é 1000 metros, não é? 1 quilômetro é 1000 metros. Então, se o metro aqui está em cima, vou colocar a fração sobre 1 aqui, ó. Se o metro está em cima aqui, eu vou colocar o metro embaixo. 1000 metros. E aqui eu vou colocar 1 quilômetro. Aí quando eu fizer isso aqui, eu vou fazer o quê? Vai cortar metro com metro. Vai ficar 5 dividido por 1000, 0,005 quilômetros. Mas não vi vantagem. Às vezes não tem uma vantagem assim, muito grande diretamente nela, mas é o seguinte, vamos supor
Vou inventar uma unidade aqui agora, né? Vamos supor que a gente sabe que um Newton, a gente viu lá, é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, certo? Aí algum maluco fez algum experimento e achou que o valor da força era igual a 50 e falou que era 50 vezes 10 a terceira gramas grama vezes centímetros dividido por hora. Então, olha bem, a força, vou até apagar que ficou grande pra caramba. Deixa eu só apagar aqui. Então, então aqui, ó, a força é igual a 50 vezes 10 a terceira gramas vezes centímetros por hora. E aqui, fazer a conversão por regra de 3 fica assim, complicado. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte, ó, vezes. Essa grama tem que virar quilograma, não é? Então, eu vou botar uma fração aqui, vezes uma fração aqui, vezes uma fração aqui. 3 frações. Na primeira fração, eu vou pensar na grama. A grama ela tem que virar quilograma. Só que como a grama está em cima aqui ela tem que aparecer embaixo. E eu sei que 1000 gramas é 1 quilograma. Então, eu vou colocar 1000 gramas. E aqui eu vou colocar 1 quilograma. Agora, o centímetro. 1 metro é 100 centímetros. Então, eu vou colocar embaixo. Como o centímetro está em cima, eu vou colocar embaixo 100 centímetros. Em cima, eu vou colocar 1 metro. Agora, a hora está embaixo. Se ela está embaixo, aqui ela tem que ir para cima, para cortar, né? E uma hora é 3.600 segundos. Então, eu vou colocar uma hora aqui embaixo. E eu vou botar embaixo... Não, uma hora não. Uma hora aqui em cima, né? E aqui embaixo, 3.600, né? Segundos, tá? Galera, eu vou mudar aqui só para poder, assim, ficar mais fácil a conta, tá? Só mudei para 54 para ficar mais fácil. Agora, é só você multiplicar tudo. Lembrando que você vai ter o grama em cima, corta com grama. O centímetro, corta com centímetro. O H de hora, corta com hora. Vai sobrar quilograma metro por segundo. Ah, não, faltou uma coisa ainda. Desculpa. Uma coisa grave ainda. Faltou o seguinte, cadê? Vermelhinho. Isso aqui tinha que ser... Isso aqui tinha que ser hora ao quadrado, né? Hora ao quadrado. Se aqui é hora ao quadrado, então aqui eu tenho que colocar 1 hora ao quadrado. E aqui 3.600 segundos todo, né? Ao quadrado. Beleza?
Só. E aqui eu vou mudar só por conveniência, galera. Eu vou mudar aqui para... Só por conveniência mesmo, eu vou mudar esses valores aqui. Só por conveniência. Aqui eu vou colocar 81. Aqui eu vou colocar 10 a nona. Vou botar 10 a nona. Dez a nona. Só por conveniência mesmo, tá? E agora, quanto vai dar isso? O hora aqui ao quadrado corta com hora ao quadrado. Mesma coisa, mesmo sentido. Agora eu vou fazer a conta. Vou fazer, ó. Em cima, só vai ter 81, né? Em cima, só vai ter 81. Então, vai ser 81. Não tem mais nada que eu estou multiplicando. Em cima vai ser 81. E 81 quilograma vezes metro. E embaixo eu vou ter 1000 vezes 100 vezes 3.600 ao quadrado, tá? O 3.600 também é ao quadrado. Então vai dar 3.600 vezes 3.600 vezes 1000 vezes 100. Isso está dando 1.296 vezes 10 a nona. Tá? Tá dando 1.296 vezes 10 a nona. E aqui vai ter com a unidade segundo ao quadrado. Segundo ao quadrado. Ah, tá. Aqui faltou colocar alguma coisa aqui, né? Por conveniência, mais uma vez. Só para não dar causa no valor muito quebrado. Não, vou deixar aqui nona mesmo. E aqui faltou colocar também vezes 10 a nona, né? Aqui também é 81 vezes 10 a 9. Beleza? Vai cortar 10 a nona com 10 a nona. Aí quando você dividir 81, então essa força aqui, essa força vai ser igual a 81 dividido por 1.296. Deu exatamente 0,0625 quilograma metro por segundo ao quadrado, que é igual a 0,0625 newtons. Então, por isso que é importante aprender a usar essa unidade, porque você consegue fazer várias unidades ao mesmo tempo. Se a gente quiser também reescrever essa resposta, 0,265, você pode, assim, andar a casa 3 vezes, né? Vai dar 62,5 milinewtons, né? Milinewtons. Então, assim, só um exemplo bem grosseiro, por que é interessante a gente usar, aprender as unidades de força, as unidades corretas, né? As unidades corretas, beleza? Então, assim, só para a gente poder treinar mais um pouquinho, você tem que uma força, ela é dada em 30 kilonewtons, e você tem um perfil quadrado, né? Você tem vou até ensinar para vocês logo um problema de resistência de materiais. Você tem aqui um perfil quadrado, beleza? Um perfil quadrado. E aí você aplicou essa força aqui, 30 kilonewtons. Esse perfil, ele tem
10 centímetros por 10 centímetros. Aí a pergunta é: qual é a tensão em MPa? Essa é a pergunta. Bom, lá em física, ensino médio, nós aprendemos que força é igual a... Opa, corrigindo. Você vai ver que a tensão, que também é a letra sigma, na tensão normal, é força sobre área. Qual é a força? 30 kN dividido pela área. A área vai ser o quê? A área aqui vai ser 10 centímetros vezes 10 centímetros. Então, essa área vai ser igual a 100 centímetros quadrados, né? Dividido por 100 centímetros quadrados. Isso está dando igual a 0,3 kN por centímetro quadrado. Só que o Pascal, a gente viu lá nas unidades, que o Pascal ele é igual a Newton por metro quadrado. O que eu tenho que fazer? Esse que já está certinho, mas aqui tem que virar metro quadrado. Então, essa tensão é igual a 0,3. Eu vou fazer aqui, né? 0,3 vezes 1000, vezes 10 terceira, né? Quilograma 10 terceira, Newton por centímetros quadrados, vezes... O Newton já está certo, só uma conversão que eu vou ter que fazer aqui, que é o centímetro, né? Para metro. Aí eu vou botar o quê? 1 centímetro, 1 metro embaixo, né? Só que 1 metro embaixo, 1 metro é quantos centímetros? 100 centímetros. E eu vou colocar esse em parênteses para elevar ao quadrado, porque eu tenho que ter o centímetro quadrado. Esse em parênteses para elevar ao quadrado. Isso vai cortar centímetro quadrado, vai sobrar Newton por metro quadrado. Aí eu vou multiplicar 0,3 vezes 10 ao cubo vezes 100. Isso vai dar justamente 30 mil. É isso, 30 mil, né? 0,3 vezes... Ah, não, é vezes 100 ao quadrado, né? Vezes 100 ao quadrado. Então, vai ser 0,3 vezes 1000 vezes 100 ao quadrado. Então, vai dar 3 milhões. Vai dar 3 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado, que é igual a 3 vezes 10 a sexta Pascal. Só que ele quer em megapascal. O mega, né, justamente o 10 a sexta, mega é 10 a sexta, né? Quilo é 10 a terceira e mega é 10 a sexta. Então, esse cara é justamente igual a 3 MPa. Então, a gente achou qual é a tensão em MPa. Só uma dicasinha também, que eu falo muito com meus alunos, né? Você tem aqui, tensão é igual a força sobre área. Eu falo para meus alunos deixar sempre as medidas em milímetros, né? Isso aqui seria 100 milímetros e 100 milímetros, não seria? Então, a força vai ser 30 mil newtons, né? 30 mil newtons. E a área é 100 milímetros vezes 100 milímetros. Isso dá quanto? 100 vezes 100 é 10 mil, 30 mil por 10 mil vai dar 3 newton por milímetro quadrado. Ou seja, a mesma tensão, 3 MPa, 3 newton por milímetro quadrado. O que eu ensino para os meus alunos? Você pode considerar diretamente, a nível de conversão, você pode considerar diretamente que
Eu vou botar em outra cor aqui, azul, que 1 megapascal é igual a 1 newton por milímetros quadrados. E qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem? As tensões de engenharia, geralmente, elas estão em megapascal. As forças em newtons e as medidas em milímetros. Por isso que eu recomendo isso para eles não terem que ficar convertendo tanto, tá? Mas assim, essa é uma técnica de conversão bem interessante, beleza? Bem interessante. Então assim, você precisa saber bem essa parte aqui, né? Ver bem essas questões aqui, ó, de 1 litro ou 1 decímetro cúbico. Ah, deixa eu fazer isso então. Vou passar uma questãozinha para vocês aqui, pra gente fazer. A densidade de um material é igual a... Deixa eu pensar aqui. É igual a 2.500 quilogramas por litros. Qual é essa densidade no SI? Bom, quilograma já está certo, é só converter o litro, né? Então você tem densidade é igual a 2.500 quilogramas por litro, né? Vezes, se o litro está embaixo, vou colocar em cima, 1 litro por... Aqui fala que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, não é? Beleza? Só que eu não quero ainda em decímetro cúbico. Eu quero em metro cúbico. Beleza? E 1 metro é quantos decímetros? 1 metro é igual a 10 decímetros. Vou... É isso mesmo? Litro por decímetro. 1 metro é 10 decímetros. Isso eu vou levar ao cubo, né? Na verdade, eu exagerei que nessa densidade era gigantesca. Não tem problema não. Só para treinar mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vai cortar o milímetro, o decímetro cúbico, um decímetro cúbico, né? E aí vai cortar o litro com litro. Vai sobrar quilograma por metro cúbico. E quantos? 10 ao cubo é 1.000. 1.000 vezes 2.500 vai dar 2.500 vezes 1.000 quilogramas em cima por metro cúbico. Ou seja, essa densidade é igual a, vou botar em notação científica, né? 2,5 vezes 10 a sexta quilogramas por metro cúbico.
Então, assim, é uma forma de nós... É uma forma de nós convertermos, tá? Beleza? É uma forma de a gente fazer conversão. Eu prefiro fazer essa conversão porque a gente erra menos, tá? A gente erra menos. E assim, só para treinar um último aqui exemplo, eu vou passar um exercício só de conversão de unidades para vocês. Pra vocês treinarem bastante, tá? Vamos pegar as unidades variadas aqui. Você tem aqui, ó. Cadê? Não, quero as unidades especiais. Só fazer um testezinho aqui. Fazer uma questão bem doida. Então, ó, passar a questão bem doida. Só fazer um aqui. Foi encontrada uma DDP de 729 quilômetros quadrados vezes megagramas por hora ao cubo vezes miliampere. Ache essa DDP, aqui ó, encontre essa DDP em volts. Beleza? Encontre essa DDP em volts. Só lembrando que, de acordo com as nossas unidades, 1 volt é igual a 1 watt sobre ampere. Só recapitulando, né? 1 volt, cadê? 1 volt é igual a 1 watt sobre ampere. Só que o watt é joule por segundo. Então é igual a 1 joule por ampere vezes segundo. Só que o joule é newton metros. Então é igual a 1 newton metros sobre ampere segundo. Só que o newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Então vai ser igual a 1 quilograma metro por segundo ao quadrado vezes metro por segundo, vezes ampere segundo. Ou seja, resumindo, 1 volt é igual a 1 quilograma
vezes metro ao quadrado dividido por ampere vezes segundo ao cubo. A gente tem que converter isso aqui para isso aqui, beleza? Então, aqui, começando, vai ficar 729 quilômetros ao quadrado vezes megagramas dividido por hora ao cubo vezes miliampere vezes, começar pelo quilômetro. Quilômetro está em cima, tem que parar embaixo. Então, vou botar 1 quilômetro. Isso tem que virar metro, né? 1 quilômetro é quantos metros? 1000 metros. 1000 metros. Só que isso tudo tem que estar onde? Ao quadrado, né? Ao quadrado e ao quadrado. Vezes. Segunda fração. Eu tenho agora megagrama. Só que megagrama está em cima, então tem que parecer embaixo. Tá? Megagrama. E isso tem que virar quilograma. Beleza? Só que megagrama é igual a 10 a sexta grama. E quilograma é 10 a terceira grama. Então, se você olhar de 3 para 6, eu sei que 1 megagrama é igual a 10 a terceira quilogramas. Por quê? Quilo é 10 a terceira. 10 a terceira vezes 10 a terceira, 10 a sexta. Pronto, matou. Agora é hora. Hora está embaixo, tem que passar para cima. Hora ao cubo. E hora é quantos? 3.600 segundos ao cubo, né? E agora? Opa, acabou não. Acabou não. Quem dera se acabasse. Agora a gente vai ter vezes, né? Agora você tem o miliampere, né? Miliampere, eu tenho em cima miliampere, 1 miliampere, tá? E aqui eu vou colocar 1 ampere. Na verdade, como é só uma unidade de 10 a... Na verdade, eu não preciso nem colocar nada aqui. Por quê? Porque como é só mili para ampere, basta eu fazer isso aqui, ó. Basta fazer isso aqui. Eu sei que mili não é 10 a menos 6. Então, se eu colocar o seguinte aqui, ó. Isso aqui é 10 a menos 6 ampere. Então, vai ficar 1 miliampere em cima. Isso aqui vai ficar o quê? 10 a menos 6 ampere. Só fazer conta agora. Fazendo a conta de cima vai dar... Primeiro, vamos fazer os cortes, né? Vamos fazer os cortes. Os cortes vai ser quilômetro quadrado com quilômetro quadrado, megagrama com megagrama, miliampere com miliampere. Eu tenho hora ao cubo com hora ao cubo e acabou, né? Vai sobrar quem? Vai sobrar... Aqui você tem, ó, 729 mil. Aqui é 10 a terceira. 10 a terceira ao quadrado é 10 a sexta. Então vai ficar 10 a sexta vezes 10 ao cubo, vai dar 10 a nona. Então eu tenho 729 vezes 10 a nona quilograma vezes metro quadrado. Quilograma vezes metro quadrado. Dividido por... Embaixo eu tenho quem? Se eu vou ter 3.600 ao cubo dividido, e 10 a menos 6. Então, eu vou ter 3.600 ao cubo. Deixa eu só fazer uma coisa primeiro, que é... esse 3.600 ao cubo, eu vou chamar ele de 36 vezes 10 vezes 100. 36
3.600 ao cubo dá isso aqui, ó. Dá, calma aí, vai dar 46.656 vezes 10 a sexta. E as unidades que sobraram? Simplesmente segundo ao cubo vezes ampere. Ou seja, mesma unidade daqui. Ou seja, o resultado que der aqui vai ser ele em volts. Vai ser ele em volts. Então, vamos fazer essa conta? Eu tenho isso aqui. Calma aí. A resposta dessa DDP, deu 15,625 volts. Então, assim, trabalhosa essa questão, eu reconheço. Mas esse jeito de fazer a conversão, você faz uma conta só. Uma conta só. Agora, imagina se eu fosse converter as 4 grandezas por regra de 3 separado. Vai dar muito mais trabalho, tá? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, assim, essa é a ideia. Vou mandar esse material para vocês depois, tá bom? Vou mandar para vocês depois. E aí, nós vamos trabalhar assim com bastante conta mesmo, passar de exercício para vocês, conversão. A ideia é que vocês aprendam bem a converter unidade. Vão precisar muito disso, para não perder pontinhos bobos na prova depois. Então, assim, você precisa saber da onde que vem a unidade, que 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado, que que uma força, 1 Newton, é igual a quilograma metro por segundo ao quadrado. Tem que saber isso. Sabendo isso, você não erra. Tá? Você não erra. Então, assim, é fundamental que você aprenda a converter e que você aprenda a usar as unidades, tá bom? Para sua sorte, cada vez mais a gente tem padronizado de não usar muita coisa no sistema inglês, mais no sistema internacional. Facilita bastante. Alguns livros, inclusive, estão feitos estão sendo feitos só no internacional, para facilitar. Mas você precisa dominar o internacional. O inglês tem que saber alguma coisa também, mas tem que dominar o sistema internacional. Beleza, galerinha? Ficou alguma dúvida? Já vai ficar salvo aqui as anotações que eu fiz? Aí depois eu mando para vocês, tá vendo? Tudo certinho aqui, ó. Anotações. Eu estou usando uma mesa digitalizadora bacana, né? Aí eu consigo escrever as equações para vocês, né? Com a canetinha. Fica muito mais fácil do que ficar usando o Equation como eu estou usando em outras disciplinas. Então, assim, a ideia é a gente trabalhar bem mesmo essas outras conversões. Então, vou ver se eu consigo postar uma listinha para vocês, até valendo pontinho, vocês já ir fazendo, tá? Sobre o sistema internacional de unidades, várias contas mesmo, conversões de unidade. Eu quero que vocês façam desse jeito, tá? Se lá na frente você vai usar ou não, é outra história, mas eu quero que você faça desse jeito, porque desse jeito é que você vai conseguir aprender bem, né? Aprender bem, beleza? E principalmente quando a gente fala de unidade do inglês para o ISI, usar desse jeito é melhor ainda. Tá bom? Então essa é a ideia, essa aula de hoje, dessa introdução. E na próxima aula, na próxima terça, a gente continua. Eu acredito que amanhã, se tudo correr bem, eu já consigo postar as notas de vocês, tá bom, galera? Amanhã, se tudo correr bem, eu já consigo postar a nota de vocês da A1, né? Corrigindo a atividade com o prazo de hoje, já posto a nota da A1, aí qualquer dúvida vocês entram em contato. Belezinha, galera? Tudo certo? Então, Professor, pode falar. no caso, não, não, Pode falar. Fala um pouco mais alto, Leandro. é,
a atividade vai ser para essa semana ou para uma coisa? Não, vou dar prazo, ficar tranquilo. Ah, sim. Tá bem. Entendeu? Tipo assim, eu não vou dar, eu vou passar a atividade logo, mas assim, nada vai ter prazo curto. Eu vou passar a atividade agora para vocês entregarem assim, até o final do semestre, entendeu? Então, tudo que eu passar vai ser para entregar até o final do semestre. Obviamente que vai da administração do tempo de vocês, para vocês não entregarem, não deixar fazer tudo em cima da hora, né? Eu estou fazendo isso, fiz isso em Resmate, vou fazer em estática também com vocês. Então, eu vou passar assim, as listas, vou elaborar as listas, né, de exercícios para vocês fazerem. Essa segunda parte é só lista e atividade avaliativa, não vai ter assim, nada para escrever, até porque é sistema internacional, é conta mesmo. E aí vocês vão fazendo, né? Vão fazendo e vão entregar. Se quiser já ir postando, pode ir postando. Mas assim, a ideia é eu vou colocar tudo para entregar assim. É lógico que o semestre já está acabando também, falta pouco. Falta aí só praticamente só um mês, pouquinho, um mês e uma semana. Mas a ideia é eu vou colocar tudo para o final do mês. Eu já vou passar agora para você entregar no final do mês. Então, assim, a ideia é que você se adiante, até porque quando eu for passar a atividade avaliativa, se você tiver acumulado com atividade de lista para fazer, você pode se complicar. Então, a ideia é que você já façam a lista que eu mandar, mas mesmo assim o prazo vai estar lá para o dia. Igual, eu devo colocar essa lista no portal essa semana ainda, para entregar no dia 26 ou dia 3 de julho. Então, eu vou ver o calendário acadêmico. Então, assim, mas é bom você já adiantar para você não deixar tudo para a última hora, porque quando eu passar a atividade por aqui, você entregar aqui, então, assim, pode ficar puxado para você, né? Então, a atividade eu vou passar para entregar com uma semana só. Se você tiver com lista para fazer ainda, você pode se complicar. Então, a ideia não é essa, não é que você se complique com os prazos. Beleza? Então, é isso. Está encerrando a aula. É uma continuação de aula boa para vocês aí na próxima disciplina e até semana que vem. Mas aí eu mando para vocês ainda essa semana a lista para vocês já ir fazendo conversões aí de unidades. Beleza? Então uma boa noite a todos e até a próxima aula. Boa noite, professor.